Então, a gente vai retornar com a nossa disciplina de Geografia. E eu preparei aqui um cronograma, tá? Que vocês já receberam lá no grupo. Mas eu simplifiquei aqui para vocês não se perderem e para saberem como que vai funcionar essas nossas aulas online. Então, eu vou enviar o material para vocês na terça-feira até as 9 da manhã. Vocês vão realizar a leitura desse material, ok? Vão realizar a leitura da atividade, que vai estar ao final dos slides, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me retornar com essas dúvidas na quarta-feira, no horário da disciplina ali das 10h20 às 10h40. São 20 minutos, tá, pessoal? Para vocês tirarem as dúvidas lá no grupo. E vocês devem me enviar a atividade proposta, tá? No privado, no meu WhatsApp privado, na quinta-feira até às 6 horas da tarde. Então, nós vamos começar a nossa revisão com o conteúdo que a gente viu lá nas primeiras aulas, tá? Que foi sobre os conceitos geográficos. Então, eu vou falar de forma bem breve aqui sobre cada um deles. Então, eu trouxe primeiro o espaço geográfico, né? Porque o espaço geográfico é o palco do estudo da geografia. É dentro do espaço geográfico que vai acontecer todos os fenômenos que serão estudados na disciplina de geografia, que são estudados, né, pela ciência geográfica. Esse espaço geográfico, ele sofreu e sofre, né, ação humana sobre a natureza. Se fosse um espaço, o que é esse espaço geográfico? Ele é o espaço, é a superfície do nosso planeta. Se ele fosse um espaço que não fosse modificado pelo homem, fosse completamente natural, ele seria chamado de espaço natural, não de espaço geográfico, tá? Ele é chamado de espaço geográfico por isso, porque ele está sofrendo ação humana constantemente. O outro conceito que eu trouxe aqui, para a gente relembrar, é o conceito de território. Tá? Quando a gente pensa território, a gente tem que pensar em limites, em fronteiras, em soberania. Tá? Dentro de cada território é que o governo, dentro de seus limites, né, das suas fronteiras, do seu território, é que o governo vai exercer a sua soberania. Então, como exemplo, aqui eu trouxe o território brasileiro, né? E o outro conceito da geografia muito importante é um conceito de lugar, tá? Ele é um conceito um tanto abstrato, mas para vocês compreenderem bem aqui, eu trouxe a imagem da nossa escola, tá? Por quê? Porque a escola, ela é um exemplo de lugar para vocês. Quando a gente fala em lugar, a gente não pode pensar em qualquer lugar, mas sim um lugar em que a gente estabelece uma relação de vínculo, de afetividade, que a gente tem uma identidade, né? Então, na escola, vocês têm esse sentimento, né? Esse vínculo, essa relação de pertencimento. Vocês estabelecem relações humanas dentro desse lugar, ok? Um outro conceito também muito utilizado é o de região, né? Aqui eu trouxe dois mapinhas só para explicar para vocês bem. A região, ela é uma porção, tá? Que ela vai ser escolhida, dividida, regionalizada por critérios, por características. Então, aqui no primeiro mapinha, a gente tem o território brasileiro, né? E aqui ele foi regionalizado, ele foi dividido por regiões climáticas, né? Aqui tem até a legenda, ó. Então tem a região equatorial, tropical, úmido, de clima tropical de savana, semiárido, árido. Então aqui eu regionalizei, né? Eu peguei esse território, dividi por regiões com características climáticas. Elas têm características em comum. Cada região ela vai ter a sua própria característica.
Aqui a região subtropical continental, ela não tem a mesma característica que a região equatorial, por isso que ela é diferente, tá. E aqui eu trouxe um outro mapinha que mostra como foi feita a regionalização do nosso país, né. O IBGE usou critérios, principalmente critérios políticos, econômicos, culturais, e dividiu o nosso território em 5 macro-regiões, né, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então a região nada mais é do que porções, né, que vão ter suas características comuns. E o último conceito que eu trouxe aqui é o conceito de paisagem, né. Então o que que seria essa paisagem? Seria, a ação concreta do espaço geográfico, né, tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que está no alcance da nossa visão. E a paisagem, na verdade, ela mexe com todos os nossos sentidos, né, não somente a visão, mas também com o paladar, com o tato, com o olfato, é tudo aquilo que eu posso ver, sentir, tocar, né. A gente divide a paisagem em 2 tipos, que é a paisagem natural, que é aquela que não sofreu nenhum tipo de ação humana, né, e a paisagem modificada, também chamada de paisagem humanizada, paisagem cultural, que é aquele tipo de paisagem que sofreu a intervenção humana, que sofreu uma intervenção antrópica, né. Então eu trouxe 2 imagens aqui para explicar melhor para vocês. Aqui a primeira imagem mostra uma floresta, onde no meio dessa floresta aqui, foi construída uma estrada, né. Então automaticamente com a construção da estrada, ela deixa de ser uma paisagem natural, porque ela sofreu uma alteração humana, né, e passa a ser uma paisagem modificada. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, com a orla da praia, né. Foi construída a cidade aqui, a beira-mar, então ela deixou de ser uma paisagem natural e passou a ser uma paisagem modificada. E a última atividade aqui que eu trouxe para vocês, no último slide, aliás, que é o da atividade, né, eu quero que vocês me citem exemplos desses conceitos que eu já falei anteriormente, né, território, região, lugar, paisagem natural e paisagem humanizada. Só não citem os mesmos exemplos do slides, tá, procurem outros exemplos diversos aí. Essa atividade vocês vão registrar no caderno, tá. Os slides vocês não precisam registrar, porque vocês já têm esse material, mas a atividade vocês registrem no caderno e me enviem até o dia 20/8, né, que no caso na quinta-feira, às 18h no WhatsApp no privado. Ok, pessoal?